Então vamos nessa próxima etapa da pintura, que é fazer o esbatimento, fazer a mistura para você conseguir um trabalho mais elaborado. Alguns artistas, eles vão já jogando os valores e já vai misturando automaticamente. É uma questão de escolha. Eu prefiro jogar todos os valores e depois vir fazendo, esbatendo para conseguir o efeito. Bom, esse efeito você pode ser um trabalho mais liso, que ele vai chegar a uma técnica mais realista, ou então um trabalho mais solto. Aí vai depender da escolha de cada um. Mas observe, e é bom se utilizar nessa parte um pincel mais suave para fazer o esbatimento, para fazer a mistura. Vocês vão observar que quando a gente utiliza essa escala, fica muito mais fácil de fazer a nuance. Eu estou começando a mistura pelo escuro, ou pelo fundo, ó, pelo fundo. Quando passar na borda do círculo, da circunferência do sólido, dá uma suavizada, ó. Eu sempre, você pode optar, você pode começar do escuro a mistura e ir para o claro, ou do claro para o escuro, ou começando no claro para o escuro. Também depende muito. Ó, então você vai misturando, vai esbatendo, né? Os valores do fundo, os tons do fundo, fazendo com que a pintura fique mais suave. Ó. Mais suave. Mais suave. Limpa um pouco o pincel. Vamos para a mesa. Você vê que quando você faz essa escala, na hora de você misturar, na hora de você fazer essa mesclagem dos tons, que é o esfumato, fica muito mais fácil. Porque aí é só uma questão de desmarcar o que foi colocado. Ó. Eu vou fazer aqui, estou fazendo aqui um estudo mais rápido. A sombra, você já pega logo a sombra. Desmarca a sombra. Suaviza com a mesa a sombra. Ó. Suaviza aqui com a mesa também um pouco. Aqui eu estou fazendo mais rápido, mas claro que quando você for trabalhar, você vai trabalhar progressivamente, sem pressa. Nesse caso aqui, olha como ela se mistura fácil. Nesse caso aqui é só para demonstração. Terminou o fundo, a gente começa a parte do volume aqui. Você pode começar do mais claro, a mistura, ó. E outra coisa, o pincel sempre acompanha a forma que você está trabalhando. Se eu estou trabalhando um círculo, o meu pincel também vai ser, ó, em círculo. Ele vai trabalhar dessa forma, para que eu consiga dar um volume e uma forma melhor. Ó. Pronto, aqui você vai trabalhando em círculo e vai desmarcando cada etapa dessa que você fez na colocação dos tons. Observe como fica bem suave a passagem, porque vocês seguiram exatamente a ordem. Foi seguido exatamente a ordem da escala. Se eu não sigo aquilo, fica mais difícil para mim fazer a nuance, fazer essa passagem. Por isso que é importante seguir a ordem dessa escala que foi feita, dessa escala tonal. Ó. Quando você faz isso, você já começa a observar e a ver que a forma ela está aparecendo, né? O volume está aparecendo. Ó. Aí eu passo para a parte de cá, deixo para entrar no mais escuro por último, que é a luz refletida, ó. A luz refletida. Dou uma limpadinha no pincel e vou
trabalhando, ó. A pintura, ela é mágica. Quando você faz com técnica, você tem um resultado na hora. Quando faz sem a técnica específica, você fica adivinhando o resultado e não tem uma qualidade boa. Eu já entro aqui na sombra em si, ó, sempre com pincel e círculo, acompanhando a forma do que eu estou pintando. É importante isso, ó. Suaviza aqui as bordas e vai trabalhando, ó. Trabalhando. Limpa o pincel, que a gente está saindo de uma parte mais escura, pode correr o risco de sujar quando eu trago para mais claro. Bom, e aí vocês começam a perceber o volume do objeto. Claro que eu fiz aqui um estudo rápido, mas isso aqui você pode ser trabalhado de uma maneira mais tranquila, onde você vai conseguir um resultado muito melhor, né? Isso de novo eu repito, é uma técnica, é uma ferramenta para qualquer tipo de gênero de pintura. Pode ser figura humana, um rosto, pode ser uma paisagem, pode ser uma natureza morta. Qualquer gênero de pintura, esse princípio que eu usei aqui com vocês de escala tonal é o mesmo. É o mesmo. Bom, então vocês têm aqui esse estudo rápido que eu apliquei justamente essa escala que foi feita, essa escala tonal de valor. Observe que o resultado, quando você utiliza essa escala, é imediato. Daí a importância de se saber isso, de saber isso para ser utilizado no que você está pintando. Sempre suavizar um pouco as bordas quando trabalhar, ó. A sombra com a mesa, a gente chama que isso aqui é suavizar as bordas. E também o objeto com o fundo. Passa um pouquinho o pincel entre o objeto e o fundo para suavizar, para não ficar aquele contorno forte. Então, gente, a gente está finalizando aqui essa parte desse estudo de valor, que é uma complementar do que a gente fez anterior com a grisalha. Essa etapa aqui também, isso aqui eu posso também chamar de grisalha. É uma underpaint. Se eu tenho um tipo de pintura que a gente chama que é o verdátil, que a cor é colocada por transparência e por veladuras em cima de uma base pintada em tons de cinza esverdeados. Então isso também é uma grisalha e é um underpaint, porque aqui eu já fiz uma base com a tinta sem ser gorda, a tinta como ela veio do tubo. Que a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver trabalhando essas regras da pintura a óleo, especificamente a importância de você trabalhar as primeiras fases da pintura com a tinta menos gorda. Nós fizemos hoje um trabalho em cima de escala tonal de valor. Esse foi, na verdade, um dos primeiros trabalhos que a gente fez em cima da escala de valor. Vamos fazer outro porque essa ferramenta é de extrema importância para quem vai pintar, para quem quer realmente aprender a pintar com segurança. Eu trouxe essa obra, esse quadro, que é uma releitura que eu fiz de Rafael, onde mostra especificamente a relação entre a luz e a sombra. Observe bem aqui esse efeito que você tem a luz incidente, a sombra projetada. Observe esse quadro e faça uma relação com o exercício e veja, né? Você vê que você tem a luz que está incidindo, né? Você tem os highlights e você tem a luz refletida. Olha aqui a luz refletida, tá vendo? Você vai ter sempre a luz refletida, ó.
Você vai ter a área de sombra, de penumbra, você vai ter as áreas naturais, áreas intermediárias. Então, observe que isso aqui se aplica a qualquer coisa que você queira pintar, em qualquer gênero. No caso aqui, foi um rosto, né? Foi uma figura humana. Mas eu trouxe justamente para enfatizar a importância desse exercício. Se você fizer um bom exercício em valor, em escala de valores, você vai pintar seguramente melhor. É muito importante você trazer a relação da ferramenta, do exercício que você está aprendendo, da aprendizagem para a aplicação. Nesse caso aqui, eu trouxe só uma referência para vocês observarem, mas a gente vai ter a oportunidade em outros módulos de trazer isso aqui, porque aqui a gente fez o quê? Uma escala tonal de valor, mas quando eu estiver falando com cor, trabalhando com cor, aí já complica um pouco, porque eu tenho que trazer a teoria das cores, porque eu vou trabalhar com escala tonal cromática. Então eu vou ter que saber as relações entre as cores para poder dar o efeito. Bom, então esse segundo módulo, a gente vai ter uma continuidade, a gente vai trabalhar mais algumas coisas com escala tonal, porque eu acho importante, e aqui só para exemplificar. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer diretamente, que eu vou tirando as dúvidas.